E eu estava observando os hinos que cantamos hoje no ministério memorial que nos dirigiu à adoração, e o primeiro hino diz: Senhor, quero entender teus caminhos. Esse é o propósito dessa nova série, agora uma série de mensagens, terá que ser uma série, né? Estarei ministrando, eu estava preparando já, e aí, nossa reunião do conselho, vários irmãos falaram: pastor, nós precisamos voltar a estudar doutrina. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem doutrina, mas temos irmãos que chegaram, estão chegando na igreja, é preciso entender doutrina. E doutrina, para nós temos 3 documentos. Basicamente a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática para nós. Nós só temos a Bíblia como única regra de fé e prática para nós. Mas nós batistas temos 3 chamados documentos oficiais que revelam ou que levam ao conhecimento das pessoas o que nós cremos. Um é o Pacto das Igrejas Batistas. Sempre que alguém é batizado, nós chamamos a pessoa à frente na hora de receber o certificado e nós lemos o pacto com ela e pedimos para ela: amém? Você confirma esse pacto? A gente estuda, é claro, na classe antes do batismo sobre isso, que a pessoa está entrando num compromisso não só com Jesus, mas um compromisso com a igreja de Jesus, e por isso tem um pacto. Inclusive o pacto diz: quando mudar dessa localidade para outra, então procurar uma mesma igreja, de mesma fé, de mesma ordem, ou seja, uma igreja batista. Não é para uma igreja presbiteriana, não é para uma igreja metodista, como infelizmente tem acontecido. É outra ordem, é outra fé, em termos de declaração de fé. Então isso se chama Pacto das Igrejas Batistas. O segundo documento que nós temos é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Essa é fundamento. Tudo o que ela fala a respeito de Deus, de igreja, de salvação e etc., tem dezenas de textos bíblicos que é o fundamento da nossa fé, é a Bíblia. E nós temos um terceiro documento chamado Princípios Batistas. O princípio batista não traz nenhuma referência bíblica no documento. Esse documento está disponível, vou mostrar daqui a pouquinho o site onde ele está disponível, mas é fácil de acessar lá, Convenção Batista Brasileira, e tem o link documentos, e você encontra lá os princípios batistas. Eu vou mostrar aqui, vamos começar a estudar sobre doutrina pelo ponto de vista dos princípios batistas. Ontem estava ministrando lá na Convenção Batista de Mato Grosso, foi um fórum promovido pela convenção, estava ministrando os princípios batistas no ministério pastoral à luz, ministério pastoral à luz dos princípios batistas. E eu achei muito válido, e muitos falaram no final, na hora dos debates, das perguntas, que nós precisamos estudar mais, isso entre os pastores e líderes da convenção. Tínhamos lá dezenas de pastores e líderes da convenção, e foi apontado para a diretoria que deve fazer isso regional, fazer no sul, fazer lá no norte, fazer em todas as regiões do nosso estado. Estudar porque nós somos batistas e quais são os nossos princípios. Perdão. Então, vejo que no culto que estamos aqui ministrando ao Senhor, inclusive desde a devocional e o salmo que foi lido, o Salmo 46, fala do nosso Senhor. Quando nós lemos o Novo Testamento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa expressão, ela se refere, especialmente Paulo cunhou essa expressão. Paulo foi o que mais teve compreensão do fato de Jesus ter alcançado o status de Deus. O Jesus de Nazaré é Deus. Ele fala: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Senhor é a palavra Kyrios, no grego. É a mesma palavra Yahvé no Velho Testamento, o Deus. Aquele que disse, eu sou. Por isso Jesus fala em João 7, eu sou. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o caminho. Então Jesus usa a mesma expressão de Deus no Velho Testamento. Deus Yahvé, o Deus eterno. Então nós cantamos sobre isso, sobre Senhor, quero entender teus caminhos, reconhecer tua voz quando falares comigo. Essa letra muito, muito expressiva de Eichela, e que diz: quero beber dessa fonte, me alimentar da palavra, eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos meus dias, eu amo dizer, te adoro, Senhor. Isso tem tudo a ver com nossos princípios, com o nosso primeiro princípio,
que vamos estudar hoje. Nosso primeiro princípio. Princípios batistas, sua relevância para hoje. Então, vamos usar esse tema para esse trabalho. Nós temos ali o link onde você pode encontrar os princípios, convençãobatista.com.br/, procura lá, põe lá em localizar, você encontra rapidamente. O que nós temos aqui no princípios batistas? Nós temos, em primeiro lugar, a autoridade. Cristo como Senhor, as Escrituras, o Espírito Santo. Depois nós temos a segunda parte, que é o indivíduo, o seu valor, sua competência, sua liberdade. Depois nós temos a vida cristã, a salvação pela graça, as exigências do discipulado, o sacerdócio do crente, o cristão e seu lar, o cristão como cidadão. Então nós vamos vendo que os princípios batistas não têm referência, porque eles mostram o que nós somos na prática, o que nós somos no nosso viver. Então ele aponta em forma de autoridade, que nós temos uma autoridade constituída que é o Senhor, as Escrituras, o Espírito Santo, o indivíduo, a vida cristã, depois a igreja, sua natureza, seus membros, suas ordenanças, seu governo, sua relação para com o Estado e sua relação para com o mundo. E depois nós temos a última parte dos princípios, que trata sobre a nossa tarefa contínua, a centralidade do indivíduo, o culto, o ministério cristão, evangelismo, missões, mordomia, ensino e treinamento, educação cristã e autocrítica. Ficou tudo desconfigurado, né? Não sei o que aconteceu com o arquivo. Tá, tudo bem, mas vamos ver que está aqui. Estava adaptado assim. Então, depois todos aqueles temas eu coloquei em formas de princípios, né? São tudo isso nominado como princípios. A gente vai ver isso ao longo dos estudos. E nesse trabalho ontem com os pastores, lá com a convenção, com os líderes da convenção, eu apresentei uma pesquisa que eu fiz com os pastores. E são vários gráficos que fiz naquela pesquisa, e uma das coisas que a pesquisa perguntou é quais os princípios que os pastores, os líderes, acreditavam serem necessários e relevantes para o ministério. Então, isso aqui é só uma demonstração de uma parte da pesquisa, observando que quase tudo, né, quase tudo, a maioria diz, isso é relevante, isso é importante para hoje, porque a ideia era pensar sobre o hoje. E outra coisa interessante, entre várias coisas que a gente fez lá na pesquisa e na apresentação, é que os pastores estavam conseguindo ministrar nas igrejas, ministrar no ministério, à luz dos princípios batistas. Foi pouca coisa que foi 100%. Essa e a questão do primeiro princípio, o princípio da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso foi 100% dos que responderam à pesquisa, disseram isso é necessário, isso é relevante. O restante das outras coisas não havia unanimidade com 100%. Mas neste, por exemplo, o primeiro princípio, o princípio da autoridade, do senhorio de Jesus Cristo, unanimidade. Apesar disso, entre os pastores, entre lideranças, eu já ouvi coisas estranhas. Eu ouvi, por exemplo, uma vez, um pastor que disse que estava disposto a subir até por cima da sua mãe, da sua própria mãe, para ascender na denominação, para subir na denominação. Então, infelizmente, se a gente for pensar no total do ministério, dos líderes batistas no Brasil, não é 100% que considera de fato a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Há outra coisa aí em jogo e que infelizmente está movendo o coração. Por quê? Aquilo que eu tenho pregado ultimamente. Porque o homem continua querendo ser seu próprio Deus. O homem continua querendo viver em função de si mesmo, não em função do Senhor. Mas quando nós cantamos, Senhor, Tu és o Senhor, eu quero beber da Tua fonte, nós estamos falando sobre o princípio de autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós estamos falando sobre quem tem prioridade, primazia na nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo.
E isso é muito importante, porque nós precisamos rejeitar o eu, negar o eu, como disse Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, diz Lucas. Lucas fala cada dia. Não é só tomar um dia, não. É cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente vai ver depois lá exigências do discipulado. É um princípio batista que nós conhecemos e nós precisamos entendê-lo. O discipulado, seguir Jesus, ter Jesus como Senhor, tem uma exigência, tem um custo. E muita gente despreza esse primeiro princípio, que é: Jesus Cristo é soberano na minha vida. Ele é Senhor da minha vida. Por quê? Porque Deus nos criou para a sua glória. Por que nós existimos? Porque nós somos criados para a sua glória. Isaías capítulo 43, versículo 7 fala isso. Criei para minha glória e que formei e fiz. Deus tem um projeto. Esse projeto, muitas vezes ele é menosprezado. Porque as pessoas geralmente pensam nesse projeto somente a partir da cruz, ou um pouquinho antes da cruz, pensando no pecado de Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Mas o projeto de Deus é antes do capítulo 3. O projeto de Deus começa no capítulo 1 de Gênesis. Nós começamos a conhecer o projeto de Deus pela criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em hebraico, Bereshit bara Elohim, vet ha-shamai, vet ha-aretz. No princípio não tinha nada. Deus criou. Primeiro os céus. A prioridade está em cima. Primeiro os céus. Quando Jesus ensina, diz: Pai, ensinando-nos a orar, a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar, os céus. Prioridade, primazia. Uma oração bem feita, uma oração correta, começa adorando a Deus. Começa louvando a Deus, exaltando a Deus, pedindo que o seu reino venha. Que ele tenha primazia, que ele seja primeiro na vida. E então depois iremos falar sobre outras coisas. Achei importante a irmã Miriam falar sobre como Deus livrou a Finlândia, como Deus ouviu a súplica do missionário e daqueles que oravam. Assim aconteceu o avivamento na Coreia do Sul, assim aconteceu o avivamento nos Estados Unidos. Sempre houve um grupo de pessoas que estavam orando para Deus salvar, para Deus fazer uma obra nova, uma obra de milagre e de livramento e de salvação. Assim aconteceu na história. Mas por que isso acontece? Porque alguém está salva. Senhor, salva a Finlândia. Nós, quando oramos, precisamos estabelecer essas prioridades também. Senhor, o Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. Senhor, salva a minha pátria. Muitas vezes a gente está orando só pela nossa família, só orando pelas nossas necessidades. E é interessante que esses homens avivalistas, que trabalharam por despertamento espiritual, primeiramente eles oravam pelos outros. Salva essa gente, salva esse povo, Senhor. Buscava prioridade a Deus e a necessidade de salvação. Quando nós estudamos sobre o que os crentes pensam sobre porque a igreja existe, eu já mostrei para os irmãos, no decorrer desse estudo eu vou recordar isso. Pesquisas mostram que os crentes geralmente pensam que a igreja existe para cuidar de si e da sua família. E os líderes, os pastores, os missionários, eles dizem: a igreja existe para ganhar almas, para trabalhar na evangelização, salvar o mundo para Cristo. Totalmente o oposto, o contrário, porque depende da estrutura mental, de crer, de entender que Deus tem prioridade sobre o mundo.
e que a nossa prioridade neste mundo é ganhar almas para Jesus. E nós vamos pedir primeiro pela salvação da nossa pátria, pela salvação dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, nossos colegas. E por último, vamos fazer os nossos pedidos. Não vamos ser egoístas, ficar pedindo só para nós, ou pedir para nós em primeiro lugar. Vamos ser altruístas, porque conhecer o senhorio de Jesus Cristo é mudar a estrutura mental. Mudar a estrutura mental. A nossa estrutura mental, desde o nascimento, é egoísta. Primeiro eu, ou só eu. Veja como as crianças agem e respondem sobre essas questões. É eu. É agora, é para mim. E nós precisamos pensar que o amor de Deus e viver o amor de Deus muda a nossa estrutura a partir da mente. Primeiro Deus, depois o próximo, por último eu. Assim é a estrutura no hebraico. A estrutura verbal, a estrutura linguística. Já falei para os irmãos algumas vezes aqui. No hebraico, não começa por a primeira pessoa, eu. Eu amo, tu amas, ele ama. Não. Começa pela terceira pessoa. Ele ama, tu amas, eu amo. Sempre primeiro Deus. Sempre depois, em segundo lugar, o próximo. E em último lugar, eu. Na língua latina é eu em primeiro lugar. Eu amo, tu amas, ele ama. Mesmo no plural. Nós amamos, eles amam, vós amais, sei lá. Então, a gente tem que ter mudança estrutural, mental em primeiro lugar. Quando o evangelho entra no nosso coração, uma coisa maravilhosa que acontece é mudança de pensamento, mudança de entendimento. Então, nós existimos, nós somos criados, primeiro aqui, ficou pequeno o quadro, né? Vamos ver se semana que vem a gente aumenta esse quadro. O projeto de Deus, na letra A, aqui, essa primeira parte, A, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Depois nós temos Gênesis capítulo 3, a queda do homem, o pecado entrou no mundo. Depois nós temos Romanos, 2 Coríntios, 1 Coríntios, para chegar no Z, que é Isaías 43. Então, esse todo é o projeto de Deus. Por que nós somos criados? Primeiramente, Deus nos criou para a sua glória, mas Adão e Eva, em algum momento, decidiu viver para a sua própria glória. E nessa queda, Adão e Eva, dando ouvidos ao diabo, escolheu viver para si e não para a glória de Deus. Aqui está todo o dilema da humanidade. Viver para a glória de Deus ou viver para a sua própria glória. Porque as guerras existem, porque os conflitos existem, porque os problemas existem, seja na família, seja na sociedade, porque as pessoas querem viver para a sua glória. Eles não estão entendendo por que foram criados. Por que estamos aqui nesse mundo? Estão esquecendo o antes. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança? Ele criou para sermos a expressão da sua glória aqui no mundo. Então vamos ver rapidamente hoje, somente essa parte desse que eu quero destacar, o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida, segundo o projeto da criação. Olhando então para Gênesis capítulo 1 e 2, já entendemos isso, nós somos criados por Deus, Deus nos criou de uma forma perfeita e maravilhosa, o homem foi criado santo, o homem tinha todas as condições de uma vida santa, mas ele optou em ouvir a mulher, né? A mulher optou, primeiramente a mulher, a Bíblia diz claramente que a mulher pecou primeiro, não posso esquecer isso, mas nós entramos junto nisso, nós nos abraçamos juntos nisso, e afundamos juntos nisso, né, no pecado. Por isso, o pecado entrou no mundo, e o que aconteceu foi que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, nisto que é uma coisa fundamental, a santidade, a santificação. E então o capítulo 3 fala como isso aconteceu, como o pecado entrou no mundo. E depois nós temos o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 3, 23,
escrevendo lá o seguinte: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Então nós somos criados para o quê? Para a glória de Deus. Mas o pecado fez o quê? Nos separou da glória de Deus. Nós estamos fora do projeto de Deus. O pecado da nossa vida, estamos destituídos da glória de Deus. Paulo explica isso no capítulo 3, de uma forma bem detalhada, especialmente a partir do versículo 9, quando ele fala que todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Não existe nenhum santo neste mundo. O único santo nesse mundo foi crucificado na cruz. Foi o Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu, esvaziou-se da sua glória e tomou a forma humana, a forma de homem, e viveu como homem sem pecar, e depois foi crucificado, porque isso estava no projeto de Deus, a cruz. Através da sua reconciliação somos aceitos por Deus. Então Paulo fala aqui sobre isso: não há um justo, nenhum sequer, citando o salmista. Não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que está buscando a Deus. Todos estão desviados, todos se tornaram inúteis, não há ninguém fazendo o bem. O homem no pecado não faz o bem. Não adianta a gente reclamar do mundo sem Cristo. Não adianta reclamar do pecador que está fazendo aquelas coisas terríveis. Não adianta, porque o homem sem Deus é inútil. O homem sem Deus não sabe fazer o bem. O que me chocou mais essa semana foi ver a foto de duas meninas numa escola no Nordeste se beijando. Meninas pequenininhas assim, do tipo que vem aqui na frente cantar. Porque faz parte da aula de ideologia naquela escola, ensinar que menina tem que beijar menina na boca. Ideologia de gênero, para criança que não sabe nem discernir ainda alguma coisa. Isso que mais me choca. Mas não posso reclamar, porque essas pessoas elas são inúteis. Essas pessoas não conhecem a Deus. Essas pessoas não sabem fazer o bem. Nós precisamos falar para elas do projeto de Deus. Por que estamos aqui? Porque elas estão aqui para viver para a glória de Deus, e não para ficar ouvindo a voz de Satanás. Elas estão, na verdade, ouvindo a voz de Satanás, para querer ser igual a Deus, para fazer as coisas horríveis que desagradam a Deus, que são coisas que estão totalmente fora do projeto de Deus, que é a glória, viver uma vida que expressa a glória de Deus. Então Paulo explica aqui, e ele vai falando sobre como o homem caiu e como o homem está numa vida miserável. Porém, no verso 21 a 23, ele diz: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, vem o mas, com som adversativa, então o quadro muda, daquele quadro deprimente que é o homem no pecado, agora tem uma expressão de fé. Olha, por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus Cristo, todos que creem podem receber o perdão de Deus e experimentar de volta a comunhão com Deus. Então nós somos criados para a glória de Deus, e Deus faz um plano para nos resgatar do pecado, da maldição do pecado, e isso passa pela cruz de Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que é a letra D daquele projeto, daquele diagrama ali, nós temos o quê? Nós temos que Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que Jesus morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ora, qual foi o propósito? Qual foi a proposta do diabo para a mulher, para Eva lá no paraíso? Olha, você vai ser igual a Deus, vai ter conhecimento do bem e do mal, então você vai viver para você. Então esse foi o desvio. Então, em vez de viver para a glória de Deus, vou viver para mim mesmo. Então, Adão e Eva passaram a viver para si mesmo, até que eles entenderam que erraram feio e pediram perdão a Deus, e Deus ensinou o modo da reconciliação, e o plano da redenção deles foi efetivado. Então, eles aprenderam que precisavam entender o que deu errado. O que aconteceu de errado é que estavam vivendo para si mesmos. E precisavam voltar atrás. Precisavam voltar. E Paulo diz: não vivam mais para si mesmos,
para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nosso Senhor não só morreu, mas ressuscitou, está lá no trono, lá na glória, e está aguardando que cada um que crê nele, pela fé, pare de viver para si mesmo, pare de ser egoísta, pare de ser individualista, pare de ser alguém que vive para si, querendo ser igual a Deus, mas viva para Jesus. Então, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, no verso 31, o apóstolo Paulo, portanto, aqui engloba toda a vida, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, o que você faz na vida, tudo que você faz na vida, ele diz, fazei tudo para a glória de Deus. Então, pare de viver para si mesmo. Pare de pensar somente no seu projeto de vida, no seu plano de vida. Pare. Volte a viver para a glória de Deus. Entenda esse princípio de autoridade. O Senhor Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, para que você não viva mais para si mesmo, mas viva para a glória de Deus. Esse é o plano. Nesse capítulo, o capítulo 10 de 1 Coríntios, antes de falar isso, o apóstolo Paulo falou sobre como o povo no passado pecou contra Deus, mesmo vivendo debaixo da nuvem de Deus, vendo a glória de Deus na expressão do fogo à noite para iluminar, naquela escuridão do deserto, mesmo sendo batizado em Moisés, na nuvem e no mar, ele fala várias coisas aqui, e ele diz mesmo assim, eles murmuraram e eles pecaram porque não queriam viver para a glória de Deus, e não puderam entrar na terra na terra prometida. Ele fala que tudo que eles fizeram de errado ficou escrito para que nós não cometemos os mesmos pecados, para que nós não pratiquemos as mesmas sombras. E então no verso 11 ele diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. E ele fala, não há nenhuma tentação diz assim, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Ou seja, o povo podia resistir à tentação no deserto. Hoje nós podemos resistir à tentação também no dia a dia. Ontem eu estava orando com um irmão lá na reunião dos homens em Jaciara. Nós oramos de 3 em 3 em grupos, de muitos homens e vários grupos de 3 orando. E um dos que estavam comigo no grupo, achei interessante, um homem bem formado, bem consciente, recém-batizado, ele falava, eu quero que orem por mim, para que eu seja forte para resistir às tentações. Achei interessante ele falar isso. Está consciente de que agora ele está vivendo uma nova vida, agora está vivendo para a glória de Deus, está pedindo ajuda, e nós precisamos assim ajudar uns aos outros, como nós fazemos aqui na igreja, para que todos nós que estamos em pé, estejamos firmes, sejamos fortes, e não venhamos cair. Então, Deus nos criou para a sua glória, e tudo que nós estamos fazendo deve ser para a sua glória. Então a pergunta-chave, amanhã cedo, ou ainda hoje, vou fazer alguma coisa, Senhor, eu vou fazer isso, mas vou fazer para a sua glória. Viu? Mesmo aquela coisa boa, gostosa que a gente faz como marido e mulher, é maravilhoso, é até fazer uma oração no meio, é para a glória de Deus. Deus criou para a glória de Deus. Mas se for fazer alguma coisa, eu não puder dizer, Senhor, eu vou fazer isso para a sua glória, porque é pecado. E se é pecado, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Eu não posso ver para mim mesmo, eu tenho que viver para a glória de Deus. Lembra que o custo do discipulado foi a cruz de Jesus. E agora ele diz, olha, se você quer viver para a glória de Deus, tome a cruz cada dia. Negue a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Então vamos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos viver para a glória de Deus. Esse é o princípio. Esse é o princípio de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Princípio que está muito bem claro nos nossos hinos, em nossas lições, onde estudamos a palavra de Deus, no Novo Testamento, de uma forma muito clara. E estamos aqui vivendo. Pela graça de Jesus, pela graça e o amor eterno de nosso Deus.
não considerando que estávamos em pecados, em delitos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Olha, vocês estavam mortos no pecado, mortos na corrupção, é o pecado, os delitos, mas Cristo vos vivificou. Ele veio nos trazer vida. Essa vida significa que vencemos esse problema da queda do pecado e fomos restituídos na comunhão com Deus e agora estamos vivendo para a glória de Deus. Então, o que a palavra nos diz é que Deus tem esse plano maravilhoso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Possamos viver o dia a dia, fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Amém.